Uai, família vascaína, secador ligado para os jogos de hoje. Mas antes vamos curtir essa vitória do Vasco sobre o Galo. A gente traz as principais notícias do Vasco para você. Vamos conferir os destaques desta edição. Vasco bate o Galo em São Januário e sai da zona do rebaixamento. As palavras do professor Luxemburgo sobre a vitória conquistada e números de Iago Pikachu prestes a quebrar mais um recorde no Vasco. A gente pede o seu like em apoio ao nosso trabalho. Tá no ar o Vascão Notícias, edição de domingo. No final, teve sufoco, mas o Vasco segurou a vitória contra o Galo e saiu do Z4. No primeiro tempo, o Atlético desperdiçou um pênalti com o Johan, que chutou na trave. O Vasco buscou o primeiro gol na insistência da jogada de Léo Matos, que deixou Germancano na boa para abrir o placar. Vasco 1-0. Ainda no primeiro tempo, Léo Matos de novo fez ótimo cruzamento para Pikachu bater duas vezes e ampliar o marcador. 2-0 Vasco. No segundo tempo, o Gigante fez mais um. Troca de passes desde a defesa até o passe magistral de Martim Benítez encontrar Cano, que matou no peito e bateu de primeira para marcar um golaço. Vasco 3-0. A reação do Atlético começou com Savarino, que chutou de fora da área e venceu o goleiro Fernando Miguel, 3-1. No finzinho do jogo, ainda deu tempo para a defesa vacilar e Eduardo Sacha diminuir novamente. Fim de papo em São Januário, Vasco 3, Atlético Mineiro 2. Com a vitória, o Vasco saltou 3 posições na tabela e chegou à 14ª posição, com 35 pontos, abrindo 3 do Z4. O próximo confronto já é na terça-feira, às 8 da noite, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, jogo adiado da primeira rodada do Brasileirão. Assim, o mais difícil foi recuperar os jogadores do 4 que nós tomamos em Bragança Paulista, dos 4 gols que nós tomamos em Bragança Paulista, e levantar o emocional nele. Tive que ter muita paciência, muita calma. Em momento algum eu levantei a voz, em momento algum eu dei pancada, porque era uma derrota doída. Entramos na zona de rebaixamento, então era importante os jogadores me olhar, saber que eu estava tranquilo e que confiava neles que nós pudéssemos ter uma atuação convincente. Então foi todo um processo de construção para o jogo de hoje, muito complicado. Germancano tem agora 2 gols em 2021 e é junto de Pikachu o artilheiro da equipe no ano. Ele alcançou o 13º no Brasileirão, ficando a 3 do artilheiro Thiago Galhardo. Com a camisa do Vasco, são 44 jogos e 23 gols, média superior a 1 gol a cada 2 partidas. Germancano mais uma vez decisivo. Outro hermano também fez um partidão. Martim Benítez deu show. Benítez jogou por 76 minutos e acertou 75% dos passes que tentou, sendo 2 deles decisivos. Além da assistência para o belo gol de Cano e da dinâmica apresentada na partida, o camisa 10 ainda colaborou defensivamente com 3 desarmes. Vanderlei Luxemburgo falou sobre a estratégia feita para utilizá-lo na partida e elogiou o meia. O Benítez vinha de parada durante muito tempo. Eu trouxe ele para jogar contra o Curitiba porque era um jogo em casa e importante. E ele jogou com um jogador a menos, então solicitou muito da parte física dele. Se eu levasse ele para Bragança, para um jogo que seria difícil com ele ou sem ele, então eu podia fazer com que ele tivesse uma lesão e aí trazer um prejuízo maior que nós temos agora 7 jogos, tínhamos 8 jogos para terminar, então eu preferi deixá-lo aqui treinando para poder ter uma condição melhor para o jogo de hoje. Ele mostrou que ele jogou no primeiro tempo bem, até os 30 minutos, buscando o jogo, depois deu uma cansadinha, voltou bem no segundo tempo, jogou mais do que deveria. Ele falou, vou jogar mais 10 minutos, mas ele falava toda hora para mim, aguenta. E é um jogador que é experiente, é malandro, protege a bola, sofre uma falta. Então eu protelei o máximo e fiquei esperando ele me falar que é a hora de trocar. Iago Pikachu chegou ao seu gol de número 39 pelo Vasco em jogos oficiais.
Na vitória sobre o Galo, Pikachu completou 246 jogos pelo Cruz Maltino, ultrapassando Martim Silva e se tornando o segundo jogador com mais jogos pelo Vasco no século XXI. Ele está a apenas 3 jogos de Fernando Praz para quebrar mais um recorde no gigante. Coisa boa, hein? Acordar o domingão com essa vitória, ter sossego aí. Pelo menos até terça-feira a gente vai estar mais tranquilo. O secador ligado, né? Pra gente acompanhar os jogos de hoje. Tem aí jogos importantes que a gente tem que ficar ligado. Bom, Luxemburgo, pra mim, novamente estudou o adversário e montou a equipe conforme o jogo pediu. O que o Luxa fez? Compactou o time, né? Colocou o time jogando juntinho, então o Atlético não tinha espaços. No primeiro tempo, pode ver, o Atlético ficou cruzando bola na área o tempo inteiro. No segundo tempo também, o grande perigo que o Atlético sempre mostrava eram bolas alçadas na área, tanto da intermediária quanto da linha de fundo. O Vasco teve só 25% de posse de bola, né? O Atlético simplesmente comandou as ações do jogo, mas o Vasco conseguiu, no pouco momento que teve a bola, ser perigoso, ser vertical, encontrar ali o caminho do gol. O Cano, mais uma partida decisiva dele. Para mim, o gol mais bonito do Cano com a camisa do Vasco, né? Mata no peito e pega de canhota, de primeira canhota, que não é a boa, sem chances pro goleiro, é gol de artilheiro. Queria ver o que o Mauro César Pereira ia falar, né? Ele que compara o Cano com o Hernani Brocador. Sem lógica, né? Ele ficou aí 6 jogos sem marcar, mas já meteu 2, já alcança o Pikachu na artilharia de 2021. Tá 3 gols só do Thiago Galhardo para ser o artilheiro do Brasileirão. Uma temporada fantástica do nosso matador. Benítez, um monstro, distribuindo passes decisivos, deu assistência, ele sempre colabora na defesa, né? Roubou 3 bolas, cara, durante o jogo, é um monstro. Esse Benítez, bem fisicamente, vale os 22 milhões de dólares, se tiver uma sequência de jogos jogando nesse nível aí. Tranquilo. Então, Benítez, só vamos, cara. A gente quer você aí, ó, em alto nível, para até que a gente possa cobrar a diretoria de desembolsar aí o valor que o Independiente tá pedindo. Na tabela, a gente recuperou os pontos que a gente perdeu contra o Coritiba. Na minha simulação, por exemplo, eu coloquei derrota pro Galo e vitória contra o Coritiba. Então o Vasco só deu aí essa mudada na chave, né? Recuperou os pontos. A gente segue então conforme o planejamento. Continuar focado naquelas 3 partidas, Bahia, Fortaleza e Goiás, e beliscar pontos do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, que aí a gente consegue ficar na Série A tranquilamente pra gente, se Deus quiser, melhorar essa casa aí e alçar voos maiores, que é o que a gente merece. Tive um problema ontem, segurança reforçada aqui no canal agora, fiquei ali trancado no banheiro, situação constrangedora. Você que não entendeu, vou deixar o card aparecendo aqui, mas eu tô de olho nesse cara, hein? Tô de olho nesse tal de Bad Mineiro. Você não me escapa não, irmão, você não me escapa não. É isso, galera, obrigado a todo mundo que curtiu essa edição do Vascão Notícias. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A partir de segunda-feira, a gente volta com a nossa programação normal. Até lá!